E aí, galera, feliz ano novo, meus amigos! Pense, estamos aqui para isso numa distribuição canal Sebos do Igor. Meus amigos e minhas amigas, se você não me conhece, chegou de paraquedas nesse canal, eu sou Igor Fernandes. Esse é o meu canal, e se você é amante dos quadrinhos e da nona arte, então se inscreve, deixa teu like. O assunto é importante, o assunto é polêmico. Eu vou começar o ano já metendo bala desse nível mesmo, no meio do espinhaço dessas esculhambações que acontecem no universo dos quadrinhos. Então, aperta o play, DJ, vem comigo, que nós vamos pensar muito nesse assunto. Então, antes de mais nada, meus amigos, o que eu posso parar para pensar e ser bem direto ao ponto é: por que que o título é esse, né? A supervalorização dos quadrinhos e o cinismo do supervalorizador. Porque assim, primeiramente me deparei com uma situação nos grupos de WhatsApp, né? Que para muitos colecionadores é muito comum, mas para mim, até então, embora eu já tenha visto isso mais de uma vez, mas dessa vez foi tão mais de pertinho que eu digo, cara, realmente ver de perto essa situação, esse contexto é no mínimo pitoresco, né? Assim, é quase um objeto de estudo quando você deixa de lado a raiva e a inveja, né? Raiva porque você tem raiva do absurdo, e inveja porque sim, você tem inveja porque você queria ter aquela edição, mas você não pode ter naquele momento porque você vê que a pessoa tem aquela edição, pelo menos tem 100 daquela mesma edição para vender. Então o que é que acontece, né? O caso em especial foi o seguinte: eu estava no grupo de WhatsApp buscando um determinado quadrinho que é uma coleção de quadrinhos do Batman, o desenho da TV. Inclusive eu adquiri recentemente duas edições dessa coleção, que está bem difícil de encontrar, embora não é uma raridade, pode até ser algum dia uma raridade, mas no momento ela não é uma raridade, ela é uma edição, uma coleção difícil de achar, porque é uma coleção da editora Abril, que ela lançou ali por volta de 93. Eu vou lançar um vídeo mostrando essas edições, aí eu vou falar mais delas, tá? Então deixa eu avançar um pouco no fio da meada. Perdão. Então, eu estava procurando essa coleção completa para comprar. Aí procurei, perguntei lá no grupo de WhatsApp em questão, e aí um cidadão, um rapaz, chegou e publicou a coleção completa. Aliás, publicou 4 das edições completas dessa mesma coleção. Ou seja, né, ele tem a edição completa e tem mais 3 dessa mesma. Aí eu perguntei no privado: amigo, boa tarde, você é de Fortaleza, você tem para vender? Quanto é? Ele disse: não, por enquanto não estão para vender. Aí a conversa foi truando sobre a edição e tal. Bumba, o rapaz publicou, acho que, sei lá, tinha umas 30 edições do Super-Homem número 1 da Abril. Aí conversa vai, conversa vem, publicou mais não sei quantas lá de outras edições lá. E assim ele foi indo, assim. Aí a galera foi ficando meio assim desconcertada, porque parecia que o rapaz em questão estava se amostrando com esse tipo de atitude, né? E aí foi muito doido, porque aí foi surgindo essa conversa sobre supervalorização dos quadrinhos, porque aí um outro rapaz perguntou: mas amigo, me diga uma coisa, você tá estocando ou você tá vendendo? O que é que você tá fazendo? Aí ele publicou que ele estava estocando para vender daqui a 50 anos, para que ele possa vender, supervalorizar essas edições daqui a 50 anos, para vender ali a nível Action Comics número 1, né? E aí a discussão foi ficando acalorada, né? Porque aí no caso, a questão é essa, né? A supervalorização está justamente aí. Quando, num vídeo que eu publiquei, depois você procura e dá uma procurada, que é um vídeo relativamente recente, é o último vídeo que eu publiquei no canal em 2023, que é o que realmente é um quadrinho raro. O que é um gibi raro? E uma das questões que eu coloquei nesse vídeo foi justamente isso, que muitas vezes um quadrinho ser antigo não quer dizer que ele é raro. Ou um quadrinho ser muito caro não quer dizer que ele é raro. Uma Action Comics número 1, por exemplo, ela se tornou o quadrinho mais caro do mercado de quadrinhos mundial, porque ela, em determinado leilão, ela chegou a os seus 5 milhões de dólares.
Tá até um pouco mais do que isso agora, né? Que é uma estimativa relativamente já essa estimativa já foi ultrapassada. Então, quando você pensa em uma Action Comics número um supervalorizada, você entende, você tem que ter vários fatores em mente. Primeiro, o mercado norte-americano, que é um mercado que valoriza a leitura e compra de quadrinhos, e esse retorno ao passado para edições que estão extremamente bem conservadas. Os grandes colecionadores que ou venderam ou compraram essas edições tinham como primeiro critério a Action Comics, no caso, está em perfeitas condições. Um pouco mais ou menos já abaixava o preço dela, né? E aí o amigo em questão no grupo de WhatsApp, ainda voltando para a discussão que aconteceu lá, né? Porque ela é a nossa base aqui para a gente entender o sentido do vídeo. Lembrando que, destacando que eu não estou querendo acusar, nem acusar e nem dizer nem assim, nem assado. Estou aqui relatando e a gente vai entrando aqui construindo essa reflexão. Aí o amigo em questão publicou lá no mesmo grupo, depois que a discussão parecia ter sido terminada, o amigo resgatou o que ele tinha mencionado sobre alguém comprar uma única página por $600 mil, por $60 mil, alguma coisa assim. Ou 60 milhões, alguma coisa assim. E aí, o que levou em consideração? Né? Provavelmente a mesma coisa de uma publicação inteira. Essa única página deveria estar em perfeito estado e muito bem conservada. Sem falar no fato de que é a primeira página. Ou seja, é a primeira aparição, o primeiro quadro do Superman, e é onde tem também a origem contada de forma científica. Daí o que a gente tem por nossa questão, né? Nosso contexto, né? Que enquanto Brasil, qual é a nossa Action Comics? Essa talvez seja a pergunta que você pode começar a fazer para tentar entender por que a supervalorização ela é uma ilusão e por que muitas vezes uma das defesas, uma das formas de que um supervalorizador ou supervalorizadora, né, tem para se defender é o cinismo. Porque, querendo ou não, é um investimento que tem uma grande aposta num futuro que, diga-se de passagem, tem que ter um contexto favorável, né? A gente pensa na Action Comics porque ela é um parâmetro aqui, porque tanto foi mencionado pelo próprio, né, supervalorizador, como também realmente é a primeira aparição do primeiro super-herói da história. Isso convencionando-se do ponto de vista histórico, mas sabendo que tem personagens como o próprio Mandrake, que também poderia ser considerado um super-herói, né? E o fato de que a Action Comics se tornou o quadrinho mais caro do mundo. E aí temos que voltar a algumas questões, o próprio contexto. Desde quando uma Action Comics se tornou o quadrinho mais caro do mundo? Desde quando se percebeu que, por ser a primeira aparição do primeiro super-herói, nós tínhamos que ter... De repente, o próprio leitor se tornou um colecionador e percebeu que aquelas edições lá de 1938 do Superman, elas valiam alguma coisa. Talvez muito mais do que pudesse mencionar. Porque como elas eram edições descartáveis, a tiragem era muito pequena. Portanto, para completar mais a situação, além da tiragem ser pequena, poucas pessoas ficaram com essas edições. Muito menos tiveram a cabeça de guardar aquelas edições em perfeito estado, em preservá-las. E aí as maneiras de preservar essas edições, elas tornam a coisa ainda mais cara, porque o cara teve que de repente ter um quarto climatizado, ele teve que encontrar formas de restaurar e higienizar esse quadrinho. Porque vamos e convenhamos, eu tenho um vídeo aqui no canal que é o meu guia completo de como cuidar do seu quadrinho. Então tem vários inimigos dessa preservação. A própria broca, que é um inseto muito pequeno, quase microscópico, e que pode destruir o seu quadrinho aos pouquinhos e mordendo e abrindo caminho pela cola do quadrinho. A traça, de outros tipos de inseto, como a barata, ou a própria lagartixa que entra na sua estante para caçar esses insetos, pode cagar no seu quadrinho. O fato de você exibir os seus quadrinhos para vender em cima de um sofá com
coliformes fecais já traz bactérias para o seu quadrinho e prejudicam a preservação do mesmo. Então, são vários fatores para que um colecionador, de repente alguém teve essa ideia brilhante de guardar um Action Comics, percebam aí o fio da meada, guardar o Action Comics num cofre ou num ambiente climatizado para preservá-lo de forma perfeita. Então aí isso elevou o preço dele e foi elevando cada vez mais que ele foi exibido em leilões, sendo que a natureza de um leilão é aumentar o preço do objeto leiloado. Aí vem a ilusão do supervalorizador, que no caso do rapaz em questão do grupo, ele está no Brasil, que é o país que em 2023 foi registrado a extrema queda de 83% de não leitores e pessoas que não leem nem quadrinhos, nem livros, não compraram nem livros, nem quadrinhos. 83% é um número extremamente assustador. E num Brasil onde o público-alvo do quadrinho que em questão que ele estava colocando ali, dos quadrinhos que em questão que ele estava colocando, todos eram formatinhos. Portanto, o público-alvo do formatinho, ao mesmo tempo que é um dos que eu estava falando, que sou eu, que além de ser criador de conteúdo, também sou colecionador, comprador e leitor de quadrinhos, sou um trintão que gosta de formatinho. Mas além de mim e da minha geração, quem mais vai gostar de formatinho? Em um mercado de quadrinhos cada vez mais em busca do capa dura. Então fabricar um novo Action Comics aqui no Brasil é uma tarefa árdua. Tarefa árdua essa feita pelos supervalorizadores. O que os torna, muitas vezes, ao meu ver, né, aí entra mais a minha opinião pessoal mesmo, assim, é não uma atividade ilícita ou criminosa, mas sim uma atividade desesperadora, desesperada para conseguir. Porque veja só, por exemplo, vou dar um exemplo, mas eu não quero que esse seja o exemplo, porque eu vou dar exemplo com aquilo que eu tenho, né? Por exemplo, quando eu adquiri a número 1 de A Teia do Aranha, da Editora Abril, que até inclusive é em formato magazine, nem em formatinho, né? Mas que quando eu adquiri, eu fiquei extremamente animado. Eu digo, meu Deus, tem uma parte minha que na parte sua, minha, de colecionador, que pensou até de forma maligna e iludida, de que se um dia eu vendesse isso aqui, eu ia ganhar uma grana da porra. Só que eu comprei isso aqui por R$ 50. Ah, mas é uma grana muito grande. Sendo que você tem essa publicação aqui na edição definitiva da editora Panini, em papel cochê, onde as cores ficam mais vivas, e num material mais resistente. Aqui não, aqui é papel jornal, é folha papel jornal, e a Teia do Aranha não é a primeira aparição do Homem-Aranha, né, de todas. E se for pegar até a própria aparição do Homem-Aranha, a primeira aparição do Homem-Aranha no Brasil, ela ainda fica aquém da Amazing Fantasy, que se não me engano acho que é a terceira ou a quarta HQ mais cara do mundo. Então percebam que você... tô tossindo assim porque eu tô com asma e eu estou atacado esses dias por conta das chuvas que estão chegando. Que vem as chuvas, o friozinho é bem acolhido. Então o que acontece? Fabricar uma Action Comics aqui no Brasil para você supervalorizar é difícil. Eu respeito por um lado, depois de uma reflexão bem... não estou ironizando não, tá? Eu estou realmente falando sério. Depois de uma pesquisa, de muita pesquisa e de muita reflexão, eu passo a respeitar bastante a aposta dos supervalorizadores. O que eu não gosto dessa atividade é o cinismo, né? O rapaz em questão, inclusive, recebeu vários conselhos de pessoas, inclusive meus, sobre a questão de higienização de quadrinho, e ele fez foi ou desfazer ou rir, né? Então, querendo ou não, você vê que no fim das contas, né, assim, o caminho da supervalorização é um caminho de... Muitas vezes, você, assim, além de ser um caminho de risco, né, é um caminho de inimizades, né? Porque você vai vendo que as pessoas não vão concordando com isso e você vai criando
uma carcaça, né, de autodefesa muito grande. Porque realmente é difícil você aceitar a supervalorização dos quadrinhos. Porque essa supervalorização, ela cria escassez. E aí muitas vezes você está ali querendo completar uma coleção e não consegue por conta dessa atividade. E aí, claro, cada um tem o seu dinheiro, faz o que quiser com ele, né? Então torna ainda mais difícil a procura. E ao invés de você fabricar uma raridade, você só fabrica escassez, porque essas edições elas foram republicadas, aí, né, pego aqui o exemplo, né, elas foram republicadas em vários formatos, né. Outro dia eu vi um vídeo do Alexandre Calai, por exemplo, sobre a questão dessas republicações. Por exemplo, vamos supor que você vai num sebo qualquer e dá a sorte de encontrar Action Comics em perfeito estado para a sua coleção. Aí você resolve vender. Aí você vende, você consegue vender ela por 5 milhões. Pronto. Você vai, assim, é uma chance em 1 milhão, porque você conseguir ter todas essas edições que são as mais caras do mundo, assim, é difícil. Você vai pesquisando, você vai ver que tem, mas é muito doido, porque comparar Estados Unidos com o Brasil é a primeira grande ilusão do supervalorizador. Porque não dá, o mercado brasileiro de quadrinhos, ele vai ficando cada vez mais nichado a um ponto que o futuro do formatinho, para começo de conversa, né, que é o objeto ali de supervalorização do rapaz em questão, né, ele já vai ser desvalorizado no momento em que a minha geração falecer. Porque daqui a 50 anos eu não vou estar vivo, infelizmente, para comprar do filho, do neto dele, né? Porque o objetivo dele é deixar para os netos, né? Comprar do neto dele as edições que eu queria do Batman desenho da TV, né? Uma pena, né? Eu queria ser imortal para esse ponto, né? E a outra questão é que se não vai ter essa geração que vai comprar, então quer dizer que vai ter uma nova geração para comprar, certo? Errado. Porque quem é que vai qual vai ser o próximo objeto de nostalgia? Não vai ser o formatinho ou a edição de papel jornal. Vai ser esse aqui. Essas edições aqui é que vão se tornar o que hoje são os formatinhos. No sentido de ser esse objeto de nostalgia. Vai estar um garoto que hoje tem de seus 16 anos e pede cartão de crédito da mãe e do pai para comprar essa edição de R$ 200, lá com seus 30, 40 anos, dizendo que isso aqui que era o quadrinho de verdade. Esse que vai ser o futuro da criação de conteúdo, que vai influenciar os novos compradores, que vão comprar edições como essa, como as edições mais velhas do mercado. Porque com certeza o futuro das edições vão ser capas de couro, capas de metal, vão ser de repente edições em outros tipos de formato, outras formas de coleção, ou talvez nem seja mais, existem estudos que apontam isso, né? Nem seja mais um objeto físico. Ainda tem isso também, né? Você compra através do e-book, para colocar no tablet, uma Action Comics, ou então você baixa um PDF da Action Comics e acabou essa conversa. Quem sabe talvez não existam mais nem livrarias, nem existam sequer mais estantes. E seja que, como vocês estão vendo aqui no meu pano de fundo, uma simples parede, com talvez um CGI atrás para mostrar imagens, ou um chroma key de alta resolução. Então quer dizer, o supervalorizador, ele realmente não tem outra saída, a não ser cínico, para lutar contra o próprio fato de que ele sabe que é uma grande ilusão. Mas como é uma grande aposta, talvez a grande diversão desse supervalorizador não seja conseguir ficar rico com quadrinho, mas seja a excitação de, mesmo não estando vivo, saber lá do outro mundo que os seus netos conseguiram vender aquelas coleções sujas de bosta em cima do sofá. Então é isso, meus amigos, eu vou parar por aqui. Vamos embora aí, um vídeo bem grande para começo de conversa, né? Não queria que o primeiro vídeo do canal fosse tão grande, mas tudo bem, acho que tá bom por aqui. Muito obrigado a você que vem até o final do vídeo, que
ultrapassou aí a barreira de 2023 e está comigo agora em 2024. É sempre muito valoroso. Estamos aí na marca dos 600 e poucos inscritos. E isso para mim é muito valoroso. Que Deus me preserve sempre assim, valorizando cada presença que está aqui comigo no canal Sebos do Igor. Um beijo, um abraço, feliz ano novo, Deus abençoe você, a sua família e muita saúde, muitas alegrias, muito sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional e que tudo dê certo na sua vida, porque vai dar, porque já deu certo. Então, um beijo e...